Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E o vídeo de hoje é uma resenha do livro Édipo Rei, do Sófocles. Édipo Rei é uma peça de teatro grega, é uma tragédia grega, escrita por Sófocles por volta de 427 a.C. e é considerada por muitos, inclusive pelo Aristóteles, como o exemplo mais perfeito do que seria uma tragédia. O Aristóteles tem um livro intitulado A Poética. Nesse livro, Aristóteles exemplifica e define uma tragédia e utiliza Édipo Rei como exemplo da tragédia mais perfeita já escrita. O Sófocles foi muito prestigiado pelas peças que escreveu. Ele foi respeitado ainda em vida mesmo por suas obras, porque a gente sabe que muitos autores só são reconhecidos muitos anos depois da sua morte, né? Com Sófocles, não. Ele tinha prestígio, mesmo ainda vivo, ainda escrevendo, ele recebeu muitos prêmios e ele era sempre premiado, assim, nas primeiras colocações, ou primeiro ou segundo lugar. E é um respeito, um prestígio que continua ainda hoje, né? E ele produziu bastante, é estimado que ele tenha escrito cerca de 120 peças, mas infelizmente muitas delas se perderam. Dessas 120 peças que ele escreveu, restaram inteiras apenas 7. Uma dessas 7 peças que ficaram inteiras é Édipo Rei, e Édipo Rei faz parte do que é considerado hoje como a trilogia tebana. E essa trilogia é composta pelas peças Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Essa é uma ordem de leitura recomendada hoje em dia por conta da cronologia das histórias. Se você lê nessa ordem, você vai observar uma sequência aí dos acontecimentos. Mas você pode ler em qualquer ordem que você vai compreender as histórias. Tanto que essa ordem de leitura que é recomendada hoje nem foi a ordem que o Sófocles escreveu e publicou. Ao lado de Romeu e Julieta e de Hamlet, do Shakespeare, Édipo Rei é a peça de teatro mais conhecida da literatura ocidental. Então não é pouca coisa esse livro não. E é uma obra interessante de ser lida, claro, pela sua importância para a literatura ocidental, mas é uma leitura de fato interessante. Talvez o fato de ter sido publicado em 427 a.C. afaste algumas pessoas dessa leitura, para achar que vai ser uma leitura difícil, que vai ser uma leitura enfadonha, com um vocabulário ultrapassado, incompreensível, mas não é. É uma leitura que prende, é uma leitura que instiga e é uma leitura que flui muito bem. Vocês estão vendo o tamanho, é uma peça pequenininha, você consegue ler isso aqui num dia fácil. Tem uma frase de uma música que diz assim: os gregos e Shakespeare já disseram tudo antes. E é uma frase interessante, porque realmente muito da literatura ocidental tem referências de autores gregos e do Shakespeare. Então, muitos autores realmente beberam dessa fonte. E quando a gente começa a ler, a gente vai se lembrando de outras histórias que a gente conhece, que tem referências dessas obras aqui, dos gregos e da obra do Shakespeare. Mas afinal de contas, qual é o enredo dessa tragédia? Qual é a história de Édipo Rei? No início dessa peça, nós temos Édipo vivendo em Tebas, como governante do lugar. E ele é um rei muito amado e muito respeitado pelo seu povo. E ele se tornou rei de Tebas não por um direito sucessório, a princípio, mas sim por mérito. E ele obteve esse mérito ao livrar o povo de Tebas da esfinge. Essa esfinge era um monstro alado com cabeça de mulher e corpo de leão. A esfinge, esse monstro, ficava na entrada da cidade, na entrada de Tebas, e propunha um enigma a todas as pessoas que queriam entrar ou sair dali. E as pessoas que não decifravam o enigma da esfinge eram devorados por ela. O Édipo, quando chegou em Tebas, ele conseguiu decifrar o enigma da esfinge. Com isso, tendo seu enigma decifrado, a esfinge pula de um abismo e morre. E por ter conseguido livrar Tebas desse monstro, o Édipo recebe como prêmio o trono de Tebas e recebe também o direito de se casar com a Jocasta, que é a rainha viúva. Então a gente conhece essa história de como o Édipo se tornou rei de Tebas. E aí, à medida que a gente lê, a gente chega num ponto da história onde o Édipo já está instalado em Tebas há alguns anos. Ele já é o rei do lugar há algum tempo, já está casado com a Jocasta, tem filhos com ela. E então a cidade de Tebas volta a ser atormentada por um enigma, que dessa vez não se manifesta através da esfinge, mas sim através de uma peste que está dizimando a população. Pessoas estão morrendo, as pessoas nem
nem nascem, sabe? As mulheres ficam grávidas, mas elas não conseguem ter os seus bebês, os rebanhos estão morrendo, as plantações estão morrendo. Então o povo de Tebas está clamando para o Édipo, que é o rei, que salve novamente a cidade, que descubra uma forma de acabar com isso, com essa peste que está dizimando a população. Aí tem início uma investigação liderada pelo Édipo a fim de descobrir por que é que essa peste está ali. Édipo ordena então que Creonte, que é o seu cunhado, vá atrás de um oráculo e pergunte para ele por que essa peste está ali em Tebas e o que é que eles podem fazer para acabar com isso, para resolver esse problema. E o oráculo responde que a peste está instalada ali em Tebas por conta de um assassinato que ocorreu que ainda está impune. O rei que estava no trono antes de Édipo se chamava Laio, e Laio foi assassinado anos antes do Édipo chegar ali em Tebas. E esse assassinato permanece impune. Ninguém sabe quem matou Laio. O assassino nunca pagou por esse crime. Quando Édipo descobre que é esse o motivo de fazer com que Tebas esteja assolado por essa peste, ele faz de tudo para descobrir quem foi o assassino de Laio. E é aí que mora a tragédia dessa história, ou pelo menos o início da tragédia dessa história. Porque à medida que o Édipo avança nas investigações, ele descobre o quê? Que o assassino está mais próximo do que ele imagina. Porque o assassino é ele mesmo, o Édipo. E aí, alerta de spoiler, gente, porque nesse vídeo eu quero realmente conversar sobre a peça. E podem ter certeza que mesmo que você não tiver lido essa peça ainda, você assistir esse vídeo, ainda vai ser uma leitura muito interessante. Eu tô contando aqui a premissa, mas é interessante ver como tudo ocorre, como toda a investigação se dá e as consequências disso. Então sim, Édipo é o assassino de Laio. E como se isso não fosse ruim o suficiente, Édipo descobre que Laio era o seu pai. E quando Édipo, por mérito, recebeu o trono de Tebas e o direito de desposar a rainha viúva, que é a Jocasta, Édipo estava, na verdade, se casando com a própria mãe. Mas como assim? Como o Édipo matou Laio e ele não sabia que Laio era seu pai? E como ele se casa com Jocasta e ele não sabia que Jocasta era sua mãe? Porque Édipo não cresceu em Tebas ao lado do seu pai Laio e ao lado da sua mãe Jocasta. E isso porque Laio ouviu de um oráculo que ele teria um filho, e esse filho iria matá-lo e iria casar com a sua esposa. No caso, o filho iria se casar com a própria mãe. E o Laio tem um filho com Jocasta, e por medo de que essa profecia se concretize, quando o Édipo é ainda bem novinho, um bebê, o Laio ordena que um criado leve o Édipo e o largue assim a própria sorte para que ele morra. Porém, esse criado não mata Édipo. Esse criado acaba levando o Édipo para uma outra cidade, que é a cidade de Corinto. E ali o Édipo cresce, e ele cresce como se ele fosse filho dos reis de Corinto. Os reis de Corinto tomam o Édipo como filho, o criam como filho. Então o Édipo vive ali em Corinto, ele não sabe que os reis de Corinto são seus pais adotivos, ele acredita que são seus pais biológicos mesmo. E um dia o Édipo ouve essa mesma profecia que o seu pai ouviu anos antes. Então o Édipo escuta do oráculo que ele irá desposar a própria mãe e matar o próprio pai. Como o Édipo acredita que os seus pais são os reis de Corinto, ele abandona Corinto, ele foge da cidade a fim de que essa profecia não se concretize. Ele abandona Corinto, acreditando estar fugindo dessa profecia, mas é fugindo dela que ele faz com que ela se concretize. Quando ele está na estrada, ele se depara com um homem que parece ser um homem muito importante, porque ele está ali com alguns criados, e aí há um desentendimento, há uma luta, e o Édipo acaba matando uma dessas pessoas. E quem foi que ele matou aí nessa estrada? Laio. Só que quando isso acontece, ele tem total desconhecimento de quem é aquela pessoa que ele matou. E depois disso acontece o que eu contei lá no início. É o Édipo fugindo de Corinto, tentando fugir dessa profecia, acaba matando alguém aí na estrada, tem uma briga, um desentendimento. Quem ele matou foi seu pai. Ele continua suas andanças, chega em Tebas, consegue derrotar a Esfinge, aí por mérito recebe o trono de Tebas, se casa com a Jocasta, e enfim, é toda essa confusão. Então essa profecia horrenda, tenebrosa, que foi dita a Laio e foi dita a Édipo, ela realmente se concretiza. Ainda com as tentativas de Laio e de Édipo de que isso não acontecesse, é em vão. É dessa tragédia, inclusive, que Freud tirou o nome para um dos seus estudos mais conhecidos, né, que é o complexo de Édipo.
Segundo Freud, em algum momento da vida, todo filho vai sentir atração pela própria mãe. Mas aí existe uma divergência entre o Complexo de Édipo, do Freud, e esse livro aqui. Porque no Complexo de Édipo, do Freud, o filho sabe que é a própria mãe. Aqui, o Édipo desconhecia esse fato. E essa é toda a premissa, é todo o enredo dessa tragédia aqui. E é uma leitura muito interessante. Eu tinha lido essa peça pela primeira vez quando eu estava na faculdade. Salvo engano, foi recomendação do professor de filosofia jurídica. Eu já tinha achado muito interessante na época que li lá atrás. Reli esse ano e continua, assim, uma leitura muito interessante, muito rica. Nos faz pensar sobre destino, né? Sobre escolhas. Quanto controle nós temos sobre as coisas que nos acontecem. Às vezes, tomando certas atitudes, achando que a gente tá fugindo de certa coisa, talvez a gente acabe se deparando com ela lá na frente mesmo assim. E vão sempre existir situações que fogem do nosso controle. E aí, como é que vai ser a nossa reação diante disso, diante de surpresas muito desagradáveis que o tempo todo a gente se depara aí ao longo da vida. Depois que o Édipo descobre tudo isso, ele tem que lidar com esse monte de informação catastrófica, ele vai ter uma reação, ele vai ter um jeito de lidar com isso. A Jocasta também, ela vai lidar de uma forma. Às vezes, ignorar certos fatos pode ser algo bom? Será? O Édipo teria vivido feliz se ele tivesse ignorado todos esses fatos? Vou ler, inclusive, um trechinho que está aqui na apresentação desse livro, que fala justamente sobre isso. Ninguém está livre de passar pelo que ele passou, pois o homem vive na ignorância. Na Poética, Aristóteles cita Édipo como exemplo de herói trágico, do homem que não é todo virtude nem todo maldade, mas cujo infortúnio decorre de um erro involuntário. O erro de Édipo não se caracteriza enquanto falta moral, antes é uma falta intelectual. Tem uma apresentação muito interessante aqui nessa edição, que foi escrita pela Adriane da Silva Duarte. Tem inclusive um vídeo com a Adriane naqueles vídeos de literatura fundamental. Tem um vídeo sobre o Édipo Rei e é ela quem comenta, é muito interessante, quem quiser assistir. Vou deixar linkado aqui em cima. O que ela comenta nesse vídeo é muito do que tá aqui na apresentação desse livro. Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui. São esses os meus comentários a respeito dessa peça, que é extremamente interessante. Eu quero muito reler Antígona e trazer um vídeo aqui pra vocês. E ler Édipo em Colono, que eu nunca li. Aí vamos continuar nossa conversa sobre tragédias gregas. Se você tiver alguma indicação, por favor, deixa aqui pra mim nos comentários. Se já leu esse livro, me conta aqui embaixo também o que é que você acha. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos e tchau!